Você que é tutor ou tutora de cachorro já deve ter ouvido por aí a importância de entender a linguagem corporal do seu cachorro, e você que é tutor ou tutora de cachorro deve seguir alguns perfis aí no Instagram e até mesmo aqui seguir alguns YouTubers, adestradores que falam sobre linguagem corporal, mas aqui eu vou focar especificamente no porquê que essas coisas não te levam ao aprendizado que você precisa colocar em prática para entender a linguagem corporal do seu cachorro, e mais ainda porquê que o Instagram tende a ser uma grande armadilha no que se trata de ensinar sobre a linguagem corporal de cães. Eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy, e sim, eu tenho um bode gigantesco com o Instagram, porque basicamente na minha concepção, Instagram contraria todas as boas práticas de qualidade de vida que eu entendo como necessárias para a humanidade progredir, mas não é sobre isso que a gente vai falar sobre por que você tem dificuldade, ou por que os conhecimentos que estão por aí não te ajudam a entender a linguagem corporal dos cães de modo geral. Vamos lá falar sobre isso nesse vídeo. Antes de falar sobre linguagem corporal e sobre por que tá difícil aprender e entender seu cachorro vendo o vídeo aqui e ali, só te dar um toque que dia 21 de julho às 19 horas vai rolar uma live sobre reatividade aqui no meu canal. Se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder, porque se você perder ela só vai ficar disponível depois no clube de membros, e eu não sei quando eu vou falar sobre reatividade novamente. Então ativa as notificações aí e me acompanha dia 21 às 19 horas. Dito isso, então vamos lá falar sobre linguagem corporal. Você já deve ter visto por aí, né, esses videozinhos em que tem um cachorro com uma criança, normalmente assim, né, o que mais aparece é isso aí, um cachorro com uma criança e o cachorro dando claros sinais de que vai atacar essa criança, claros sinais de desconforto, e que essa criança e esse cachorro estão numa situação que não foi planejada pelo tutor ou pela tutora, e que esse tutor é negligente porque não conhece, enfim, você já deve ter visto esse tipo de vídeo. Qual que é o problema pra mim, Kleber, né, que eu busco trazer pra você conhecimento que não é raso. Eu busco trazer pra você o entendimento de que ter um mamífero tão complexo quanto o cachorro dentro de casa não é uma tarefa super tranquila e que super vai dar certo. Não é. Cachorro é um bicho que demanda, cachorro é um bicho que tem suas necessidades emocionais e cognitivas, cachorro é um bicho que te testa o tempo inteiro, porque sim, é um mamífero e mamíferos testam. Não se trata de eu querer ou de eu não querer, de eu dizer que é de eu dizer que não é. O que eu digo, o que eu não digo, não muda o que é o cachorro. Então eu busco trazer conhecimento mais aprofundado aqui pra você. Dentro desses videozinhos, cara, normalmente o que os caras fazem? Apontam os problemas. Por que eles apontam os problemas? Basicamente porque apontar problema dialoga com uma parte muito primitiva do cérebro humano, que é o medo e a necessidade de controle. Eu não tenho. Todo mundo tem, ser humano tem, todo mamífero tem necessidade de controlar variáveis para se sentir seguro, protegido. O ser humano não é diferente, não depende de eu dizer que é o que não é, existe. Tá aí para ser estudado e aprendido. E aí o que acontece é que a notícia ruim tende a engajar mais o ser humano do que a notícia boa. Pode ver que dificilmente tem um vídeo de linguagem corporal dizendo: olha só que bem sucedida essa comunicação entre esses dois cães. Veja só como o Zezinho mostrou linguagem de apaziguamento na tentativa de se comunicar com aquele cão agressivo e como isso influenciou o padrão operacional, cognitivo e emocional daquele cachorro que estava... Raramente você vai ver isso porque isso não engaja. Pode ver que hater movimenta mais o canal do que a pessoa que adora o canal. Não sei se é o momento de agradecer a galera que vem me xingar, até porque eu excluo o comentário que eu não gosto de propagar o ódio, entendeu? Um outro problema desses vídeos é que eles são em retrospecto. E quando eles são em retrospecto, eles são feitos por quem está de fora e não por quem está vivendo a situação. Além do fato de que olhar em retrospecto é muito mais fácil do que viver a situação ali na vida real. A pessoa que está vivendo aquela situação, ela tem um ponto de vista que sofre de um viés de percepção. O que é um viés de percepção? É a forma como eu, Kleber, aprendi sobre as coisas da vida e o quanto a minha limitação de conhecimento, que eu não enxergo como limitação de conhecimento, por isso coloquei entre aspas, influencia o meu modo de agir naquela situação que está diante dos meus olhos. Quem está de fora, por exemplo, não experimentaria uma situação de potencial agressividade do cachorro direcionada a um bebê simplesmente porque quem está de fora ou não conhece ou é um especialista. Se a pessoa não conhece, ela vai viver o mesmo ponto de vista enviesado dessa pessoa que está tendo a ação direcionada pelas premissas de aprendizado dela. Se é um especialista, já ia dizer: olha, não é adequado fazer esse tipo de exposição dessa forma porque dá margem para erro. Logo, a cagada não aconteceria, porque o viés de percepção de quem trabalha com o negócio é diferente do viés de percepção de quem não tem o conhecimento prático sobre aquilo. Entenda então o que eu tô te falando, que tudo que acontece é enviesado e está relacionado com a experiência subjetiva do ser. O que é a experiência subjetiva do ser? É a forma como eu, Kleber, enxergo o mundo, baseado nas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida até aqui e baseado nas coisas que eu ainda não aprendi, que eu sequer tenho consciência de que preciso aprender. Exemplo prático: quem assiste muita notícia do TV Sangue tende a encarar o mundo como um lugar muito mais nocivo do que ele de fato é. Eu não estou dizendo que o mundo é um lugar super seguro, ainda mais aqui no Brasil. Estou dizendo que, nossa, é tranquilaço sair na rua com o iPhone 13 Pro e, sei lá, passear na Cracolândia com o iPhone 13 Pro, que nada, não é isso que eu tô te dizendo. O que eu tô te dizendo é que uma pessoa que vê notícia de sangue, de coisas assim, tende a perceber o mundo como muito
mais tóxico, perigoso, aversivo do que uma pessoa que não assiste o TV Sangue com tanta frequência. E isso não faz o mundo externo ser melhor ou pior. O mundo externo é o que é. O que faz é o mundo interno, a percepção interna, a experiência subjetiva da pessoa ser como é. Entende? Por exemplo, uma pessoa que assiste TV Sangue tenderá a tomar muito mais precauções e não ir na Cracolândia com o iPhone 13 Pro na mão do que uma pessoa que nem sabe que existe Cracolândia, que chegou da Suíça e nunca ouviu falar, por exemplo, desse negócio. Beleza, então, te expliquei algumas paradas a respeito aqui da experiência subjetiva, de quem tá vivendo a situação, de quem tá visualizando de fora. O que precisa ficar claro aqui pra você, então? Se você quer realmente entender o que seu cachorro tá te dizendo, e ele te diz coisas o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Inclusive quando ele recusa treinar, quando ele recusa vir comer comida na sua mão, quando ele não quer ele está te dizendo coisas. Se você quer entender, não é com um videozinho de 1 minuto no Reels, não é pegando coisas isoladas, analisando em retrospecto. Não. É vivendo a parada na medida em que ela acontece, evitando sim os erros exatamente porque você não tem o conhecimento e pode estar colocando seu cachorro em roubada exatamente porque não tem o conhecimento. Dificilmente vai acontecer na vida real exatamente igual aconteceu no vídeo. Entende o perigo desses videozinhos de 1 minuto? Eles te dão uma sensação de que você sabe quando as coisas vão acontecer, mas você não sabe quando as coisas vão acontecer, porque para acontecer aquilo, tem que acontecer novamente exatamente como aquilo que você viu dentro de 1 minuto. Então beleza, então você já entendeu que por falta de conhecimento, você tem que se precaver e acionar o seu desconfiômetro interno, exatamente por não saber, não ter a experiência associada a um bom aprendizado daquilo, que não tem um aprendizado ainda. Você não pode chegar e colocar o cachorro, o seu Zezinho, né, no meio de 50 outros cachorros que parece que não tá muito legal a situação ali. Então você tem que se ligar nesse seu desconfiômetro interno e acreditar que o que você sente tem um motivo para ser sentido. Kleber, mas eu me sinto inseguro o tempo inteiro que eu tô com o Zezinho no cachorródromo. Isso pode ser real, percebido, aprendido pelo seu cérebro, ou pode ser imaginado por falta do conhecimento. Beleza, calma que a gente já vai resolver essa situação. Uma outra coisa que ninguém fala, que não tem como falar nesses videozinhos de 1 minuto, é de como o cachorro, cada um dos cães, sabe usar na sua plenitude ou na falta de plenitude, até não saber usar de fato o seu próprio corpo para se comunicar de maneira clara. Melhor dizendo, todo cachorro tem que aprender coisas na vida. Essas coisas foram ensinadas? Se elas não forem ensinadas, ele não teve a oportunidade de aprender. Se ele não teve a oportunidade de aprender e foi punido por tentar se comunicar de alguma forma, ele tirou do repertório dele essa possibilidade de se comunicar daquela forma. E aí ele foi eliminando as potencialidades de comunicação. Logo, ele está mais longe da plenitude no uso do corpo para se comunicar com você, com o mundo, com outros cães. Para conseguir o que quer ou para evitar o que não quer. Em outras palavras, então, o que eu tô te dizendo é, se você nunca treinou o cachorro, o seu cachorro, e você não sabe o quanto de linguagem corporal ele é capaz de usar, você não tem como ter um entendimento de como outros cães funcionam, porque afinal nem o seu próprio cachorro você aprendeu a ler, nem o seu próprio cachorro você testou como ele funciona. Então você não vai chegar e testar o seu cachorro junto com outros cães, isso é imprudente, convenhamos. E aí quando você começa a treinar o seu cachorro e você percebe como ele tem dificuldade, quando ele tem dificuldade de usar o corpo de uma determinada forma, por quê, em que contextos o corpo dele não funciona tão adequadamente quanto em outros contextos, quando você começa a testar e treinar o seu cachorro, é aí que você tem conhecimento, clareza e objetividade para entender e analisar a linguagem corporal do seu cachorro. Entenda que você se tornar um especialista em entender o seu cachorro não te torna um especialista em entender cachorros como um todo. Não é porque alguém é pai ou mãe de uma criança que ela é especialista em educar crianças de modo geral. Entende? Por mais bem sucedida que ela tenha sido, que ele tenha sido em educar uma criança, ela não pode se considerar especialista em educar crianças de modo geral. E aí, para ficar um adendo bem importante aqui, você tutor, você tutora só tem um ou os seus cachorros aí na sua casa, se você tem mais de um. A sua profundidade de conhecimento dificilmente vai ser proporcional ou compatível ou tão intensa quanto a de um profissional que vive de treinar cachorro, que vive de educar pessoas para treinarem seus próprios cães. Por quê? Exemplo meu, tá? Sei lá, eu já tenho... Cara, eu tenho... sei lá, somando tudo aí, adestramento presencial, adestramento através dos cursos, enfim, somando tudo nesses 6 anos, deve ter uns 500 cachorros que eu conheci, que eu treinei direto ou indiretamente. Cara, compara 500 cachorros com um cachorro que eu tinha que era o Andy. Compara 500 cachorros com um Zezinho que você tem na sua casa. Não é arrogância, pelo amor de Deus. O meu conhecimento tende a ser mais profundo do que o seu sobre linguagem corporal de cães de modo geral. Logo, pensando nisso, a minha intuição, o meu sentimento em relação à exposição
exposição de cães tende a ser mais refinado do que o seu, porque eu tenho mais bagagem de aprendizados emocionais e cognitivos do que você, tutor, você, tutora. E isso não se trata de desmerecer o seu conhecimento, se trata de entender que quem trabalha com negócio tem mais oportunidade de aprender. E por que eu tô te dizendo isso? Para você ir com calma, para você não se colocar em situação de roubada por ter assistido um monte de videozinhos de cagadas que aconteceram no seu feed no Instagram, porque isso não te preparou para evitar situações ruins. Isso só te acendeu o sinal de alerta de que situações ruins podem acontecer e que elas precisam ser evitadas, principalmente quando falta conhecimento, quando falta estudo, quando falta bagagem, quando falta prática. E aí, para aprender linguagem corporal de cachorro, tem alguns caminhos. Um é estudar livro. Tem um livro ótimo, que é esse aqui, ó. É difícil de achar, tá? Bem difícil de achar. Cachorros Falam. Olha só que legal. Totalmente ilustrado. Mas entenda que ainda assim, o livro está falando de imagens estáticas. Linguagem corporal de cachorro é uma coisa fluida, acontece na vida real o tempo inteiro. E é mais rápido do que normalmente o ser humano está acostumado a processar a informação. Mas aqui é um bom caminho. Entenda também que quando você analisa a linguagem corporal de um cachorro, a gente isola as partes do corpo. Ah, o rabo assim quer dizer tal coisa, a orelha assada quer dizer que o cachorro está... Mas na vida real não é assim. O cachorro não para e espera você tirar uma foto para então você entender que ele está se sentindo ameaçado e aí você agir e fazer alguma coisa para... Não, na vida real a coisa é muito fluida e dificilmente o cachorro sente uma coisa só. Só se ele tiver, sei lá, com medo extremo, numa euforia danada, né? Então as coisas acontecem de maneira fluida e concomitante. Acontece um monte de padrão emocional de uma vez só. Um exemplo, o cachorro pode estar curioso e inseguro. O cachorro pode estar interessado numa interação social e ao mesmo tempo ele tem um traço de personalidade chamado de combatividade que faz com que ele se expresse de uma maneira mais agressiva, por assim dizer. Só que se ele usa o corpo com mais consciência, ele tem mais plenitude na utilização do seu próprio corpo, ele não vai ficar estático ali esperando você tirar uma foto. As emoções dele vão ter fluidez, vão ter vazão, e aí ele vai dar... Se o interesse dele é maior do que a chance de conflito percebida, ele vai trocar, por assim dizer, o padrão de linguagem corporal que ele está usando ali. E literal, assim, ele vai ter mais fluidez na comunicação. E a gente não olha isoladamente na vida real. Nos livros, a gente olha isoladamente. Na vida real, a gente olha o contexto, inclusive, além do corpo como um todo. Mas você não precisa ler 100 e tantas páginas de um livro, fazer 25 cursos sobre linguagem corporal e se tornar o maior expert do Brasil. Não precisa de tudo isso. Basta você saber respeitar a cautela que o seu cachorro precisa e saber se entender internamente aí, ou seja, ligar o seu desconfiômetro e atender o seu desconfiômetro quando parece que alguma coisa não vai fluir bem. Então, o livro é uma opção, curso online é outra opção e assistir na vida real é outra opção. Aprender sem colocar o seu cachorro em roubada. Cara, já tem um monte de gente colocando cachorro em roubada. Você não precisa ser mais uma pessoa. Pega um domingo, vai no cachorródromo, por exemplo, e fica sentado do lado de fora observando as cagadas acontecendo. Se você fizer isso aí, sei lá, por 30 dias, todos os dias, rapidinho o seu cérebro vai entender, antes de você ter consciência, dos padrões que geram comportamento agressivo, dos comportamentos agressivos que geram consequências ruins para ambos os cães e para ambos os tutores. E quando eu digo seu cérebro vai aprender antes, é porque é literal assim que funciona. Você aprende primeiro emocionalmente para depois trazer razão para a parada. Ah, aconteceu isso por causa disso, disso. Então esse conhecimento racional trazido em palavras, explicando as fotos, explicando o vídeo, ele precisa ser experimentado emocionalmente para ser traduzido em palavras para você. Então, eu falei que era imprudente? Olha como é imprudente se nem emocionalmente você está reconhecendo o padrão e as possíveis consequências, quem dirá racionalmente. Ah, vai dar tudo certo, claramente, eu estou vendo que vai funcionar, porque os dois estão querendo interagir. Briga também é interação. Enfim, espero ter desmistificado um pouco a questão da linguagem corporal de cães, espero ter desmistificado para você a importância de entender emocionalmente e entender e ficar ligado para o seu desconfiômetro, para depois sim você fazer uma análise racional do porquê o seu desconfiômetro foi acionado naquele contexto. Não esquece da live sobre reatividade no dia 21 às 19 horas, a gente se vê lá ou no próximo vídeo. Até mais!